O meio ambiente é o disfarce para o real objetivo do desenvolvimento sustentável, que é mudar o nosso sistema judiciário e mudar o nosso sistema econômico para um sistema de justiça social. Você conversa com a maioria dos juízes na América hoje e eles vão dizer que são agentes da justiça social. Não há conceito de propriedade privada em um sistema de justiça social. O que está sendo feito é que toda a nossa fundação da experiência americana está sendo minada com esse movimento do meio ambiente. Todos nós queremos promover essas boas causas, mas a verdadeira pergunta é: o quanto estamos ganhando com isso? Estamos fazendo mesmo diferença ou eles só estão tentando ganhar mais poder de vigilância? Você vai ver invasões crescentes na liberdade de expressão. E tem variações interessantes. Na imprensa você pode dizer o que quiser contra o cristianismo, não tem problema. Mas se der um pio contra o islamismo, vai ser massacrado. Nas escolas, falam sobre o islamismo, mas não sobre a Bíblia. Essa é uma experiência política única em toda a história da humanidade. O futuro da humanidade realmente depende do reconhecimento político de todos os direitos inalienáveis individuais. E é isso que estamos perdendo. Com a desculpa de lutar contra a imigração ilegal, eles usam o argumento de que para exercermos atividades básicas, nós vamos precisar de um cartão de identificação. Seja para conseguir um emprego, seja para alugar um apartamento, para ir ao médico e, por fim, eu acho que vamos usar para ir ao mercado comprar comida. Então você vê que está ficando bem claro isso. Existe um banco de dados de empregados guardado pelo governo federal e eles querem que os empregadores passem todas as pessoas que procuram emprego por esse banco de dados para ter certeza de que eles estão com situação legal no país. Por muitos anos, eu fiquei preocupado com um mundo livre a longo prazo para os meus netos e para os meus filhos. E agora estou preocupado por mim, porque as coisas estão muito aceleradas. Uma das grandes preocupações que eu tenho é se chegarmos ao ponto em que todos estão carregando sua etiqueta RFID, seja na carteira de motorista ou colada no seu casaco, seja lá onde for. Então, para o governo poder colocar as pessoas em uma lista de vigilância, basta ele colocar um leitor RFID em uma mochila, que a pessoa pode se misturar em uma multidão, andar por todo lugar entre os protestantes, numa multidão, numa igreja, numa mesquita, seja lá onde for, que o governo pode automaticamente baixar e guardar as informações dessa pessoa, carregar em um grande banco de dados e dizer: essas pessoas foram vistas na Marcha pela Paz, ou então essas pessoas foram vistas na Convenção Nacional Democrática, qualquer coisa assim. Eu acho que vigilância e tirania, ou vigilância e a perda de liberdade, andam de mãos dadas quando você olha para outras civilizações, outras sociedades ao longo dos anos, percorrendo todo o século XX. Existe essa ligação forte entre autocracia ou despotismo, ou poder governamental excessivo, e, ao mesmo tempo, todo tipo de mecanismo de vigilância, seja polícia secreta, ou cartão de identidade nacional, ou outros tipos de mecanismo que estão sendo criados para ter certeza de que as pessoas estão sendo vigiadas e talvez algo mais traiçoeiro do que ser vigiado. Toda essa vigilância e tecnologia nos deixará mais seguros contra o crime. Não é uma boa ideia monitorar todo mundo e ver o que eles fazem. Mas se esse é o caso, então você deve olhar para trás e dizer: ok, vamos dar uma olhada nos povos mais monitorados e vigiados da história. E que sem dúvida foram os soviéticos, a União Soviética, sob o domínio de Stalin. E os homens que vieram depois dele. Todos os telefonemas poderiam ser escutados. Todas as cartas poderiam ser abertas. Se você desse uma festa na sua casa, não sabia se informantes do governo estavam lá escutando. Afinal de contas, você não tinha nada a esconder, então por que se preocupar? Mas a União Soviética, sob o governo de Stalin, foi o regime mais mortal em toda a história. E sob aquele regime, mesmo com toda a vigilância, 60 milhões de pessoas pereceram. 60 milhões de pessoas foram mortas pelo seu próprio governo, pelo governo que deveria estar protegendo eles. O bandido hoje pode ser a Al-Qaeda e amanhã podem ser os batistas fundamentalistas. O Departamento de Segurança emitiu um relatório que dizia que as pessoas que possuem armas, as pessoas que são anti-aborto, as pessoas que protestam contra os impostos e todos os tipos de americanos são terroristas incubados.
E deveriam ser feitas tentativas para silenciar essas pessoas. O MIAC relatou, o MIAC é um centro de informação do Missouri, que foi um relatório emitido pela Segurança Pública, que na verdade acabou vazando para o público, e ele definia potenciais terroristas domésticos. E o perturbador é que esse relatório do MIAC listava pessoas que poderiam ser seu vizinho, ou até você. Eles listaram pessoas que se preocupavam com assuntos da Constituição, qualquer um que apoiasse Chuck Baldwin, ou Ron Paul, ou qualquer um que fosse libertário, ou constitucionalista. Ou seja, pessoas que não eram só republicanas ou democratas. Qualquer pessoa que se preocupasse com a privacidade RFID. Então esse sou eu. É com isso que eu trabalho. Com certeza não sou terrorista. Pessoas preocupadas com o aborto e questões ao redor disso. Pessoas que quiseram defender seu direito à segunda emenda, que é protegido constitucionalmente, seu direito de ter e carregar armas. Todas essas pessoas foram identificadas como terroristas em potencial. E nesse relatório que iria para a segurança pública, eles avisavam para ficar de olho em nós, para procurar pessoas que tinham essas características. Quanta segurança adicional você recebe tendo tão pouca privacidade? É uma questão fundamental. E é sempre muito fácil falar. Eu não ligo. Eu quero que o governo saiba tudo. Apenas mantenha os bandidos longe, mantenha os terroristas longe. Nosso histórico tende a demonstrar que os governos estão reaproveitando informação. Eles buscam a informação com um propósito e usam para outra coisa. A vigilância descontrolada tende, em longo prazo, nos custar mais do que a segurança que ganhamos com ela. Queria saber como definem os bandidos. Sabe, na Alemanha, os bandidos eram os judeus e eles mataram 6 milhões deles. Com que autoridade? Pelo bem comum, foi uma decisão do Estado. O conceito de raça dominante, todas essas ideias foram construindo a lei. E é assim que as pessoas são perseguidas. Descobrem o que elas fazem, denigrem isso, marginalizam elas, aprovam leis contra o que elas fazem e então aplicam as leis. Quando soubemos que o governo e o censo estavam coletando as coordenadas GPS da casa de todo mundo, muitos perguntaram por que precisam disso. Já tem o endereço das ruas, claramente encontram a localização ou o censo nem conseguiria ter chegado aqui em primeiro lugar. Então por que eles precisam de mais isso, que está custando uma enorme quantia? A única explicação que ocorreu para muitos de nós é que eles queriam saber as coordenadas GPS de nossas casas para que pudessem nos classificar. Eu sei que isso parece loucura, mas quando olhamos para o que está acontecendo no Paquistão e no Afeganistão, onde há aviões sem tripulação que podem acertar casas, né? Nós sempre ouvimos histórias de casas que foram alvejadas pelos militares. Tinha um casamento acontecendo em uma casa e aí bombas foram jogadas naquela casa e depois tudo explodiu. Fica então um ponto de interrogação. Agora se tornou uma questão se acreditamos ou não no governo. O problema com os governos é que eles são feitos de pessoas. Se não tivessem pessoas, eles seriam bons, mas assim que você dá um pouco de poder para um cara, isso nunca é o bastante. Se torna o mandato dele e é um instinto natural humano acumular mais poder. Um dos grandes problemas dessas tecnologias é que é como colocar uma coleira ao redor do seu pescoço. E aí você pode pensar, mas é alguém em quem realmente eu confio, então qual é o perigo? Mas então essa pessoa em que você confia vai embora e outra pessoa vai ficar com todo o poder. Vimos isso acontecer com todo mundo, vimos acontecer século após século. Pessoas ruins têm essa tendência bizarra de chegar a posições de poder e de autoridade. Olhamos para o que o Hitler foi capaz de fazer com muito pouca tecnologia. Ele conseguiu apontar para indivíduos e destruir um enorme grupo de pessoas que ele decidiu que não gostava. Essa capacidade que ele tinha em 1940 pode ser multiplicada exponencialmente. Você vai poder ver o que podemos fazer hoje. Podemos transformar as pessoas em nada. Você nem precisa matá-la. É só fazer com que não consiga ter acesso a um caixa eletrônico, a não ir ao mercado, a não ir ao médico. Eu acho que o grande quadro e o que temos que pensar como sociedade hoje é que não devemos criar o poder para destruir as nossas vidas e colocar nas mãos de ninguém. Se você confia ou não na atual administração é irrelevante, porque eu acredito que alguém vai aparecer e vai tirar vantagem disso, vai retirar todas as seguranças que nós conseguimos construir e seremos um bando de patinhos.
Um dos fundadores do país disse: aqueles que trocariam liberdade por segurança não merecem nenhum dos dois. Alô, John Wilson falando. Tá bom. Por que tem que ir aí? Isso parece estranho. Sem ofensas, mas não sei nada sobre você. Claro, ajudaria. Tá bom. Qual é o endereço? E quanto tempo vai levar? Entendi. Tá bom. Tchau. O que tá havendo, uma reunião de emergência? Não. Uma divisão do Departamento de Segurança quer me fazer umas perguntas. Que isso, pra você? É. Não é uma das suas brincadeiras, não é, Barry? Não mesmo. Até que seria bom. Hilário. Relaxa. Estamos nos Estados Unidos. Depois que isso acabar, vai poder processá-los por estresse e desperdício de tempo.